quê? De homens e pais, de pais e mães que falharam na criação desses filhos. É ou não é? Ou seja, a sociedade é o extrato disso. É por isso que nós temos que gastar tempo. Por quê? Porque Deus ama a família. Qual que é a primeira família a existir no mundo? A Trindade. Não foi nem Adão e Eva. A Trindade é uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três que se formam em um. E a expressão disso na Terra é a família. É o casamento, é o homem e a mulher, que são dois seres distintos que unidos se formam um em essência. A melhor explicação, se um dia alguém te perguntar, me explica o que é a Trindade, mostra o casamento para ela. Explica a essência do casamento. Sabe, seres distintos que em essência são um só. Sabe, então Deus começou com família. Colocou o homem e a mulher, mandou eles frutificar e encher a terra. Formou um jardim e falou assim, olha, isso aqui é para vocês. Vivam bem, sejam felizes, desfrutem. Só que aí entrou o pecado no meio e bagunçou a história. E Deus está até hoje tentando arrumar a caca dos filhos. Está entendendo? Agora o propósito de Deus sempre foi a família. Quando Deus começa um novo tempo, depois que a terra já estava lá povoada, cheia, ele pega e fala assim, não, agora eu vou formar uma cidade, um povo, uma nação, para mim glorificar e ser a expressão da minha aliança. E ele pega e chama quem? Chama Abraão. E ele chama Abraão e fala o quê? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, engrandecerei o teu nome, abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as igrejas da terra. Está assim na Bíblia ou não está? Não está não, né? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Famílias. A aliança que Deus fez com Abraão de formar um povo através dele era para abençoar quem? Família, cara. O propósito de Deus sempre foi família. Nunca foi ser um povo, um exército, que fosse lá e batesse em todo mundo e mostrasse que o Deus deles era o que era forte. Não, era a família. Oh, ungido de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Vou até tomar uma aguinha aqui para limpar as vias orais, para receber esse café. Glória a Deus. Irmão, se quiser alguém tocar um teclado para fazer um fundinho aí, para não ficar um vácuo, fica na liberdade. Cadê o Davi? Deixa Deus te usar, Davi. Então, irmão, quer ver isso na Bíblia? Gênesis 12. Eu estava falando e não mandei você abrir a Bíblia, né? Você também não deve confiar tudo que a gente fala aqui, não. Confira na Bíblia, tá, irmão? Vai que a gente fala alguma coisa errada. Vai lá na Bíblia e dá uma conferida. Será que o que ele falou está verdade mesmo? Gênesis 12. É aquele. Abre aí, Gênesis 12. É o tempo de eu tomar esse café. A partir do verso 1. Você achou? Se você está ouvindo barulho de folha aí, se você não achou Gênesis, irmão, nós precisamos treinar aí tua intimidade com a Bíblia. Você está meio sem intimidade com ela. Gênesis 12 fala assim, ó, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui consiste um propósito da aliança com Deus. Sai da tua terra e vem andar comigo. Aliança. E aí ele fala do quê? De provisão. Engrandecerei o teu nome, você vai ser grande, abençoarei você e tu serás uma bênção. Isso aqui é provisão. E o propósito? O propósito que depois de você não vai viver para sempre, mas depois de você vai vir uma galera, meu irmão. E todos eles vão ser benditos por causa da sua obediência. Por causa da sua decisão de andar comigo. Por causa do seu sim em formar uma aliança comigo. Vai vir um povo numeroso que não se pode contar. E aí, alcançou quem? Alcançou eu e você. Nós somos reflexo dessa aliança de um pai que lá atrás fez uma aliança com Deus. E nós somos os quê? Os filhos de Abraão. A Bíblia nos fala sobre isso. Somos os filhos desse pai que lá atrás resolveu andar com Deus. O contrário acontece o quê? Quando pais não resolvem andar com Deus, a catástrofe está anunciada. E aí, irmão, a gente vê que o fruto dessas famílias hoje, assim, tão desfalcadas, tão destruídas, tão desgraçadas, ou seja, com a falta da graça,
é justamente por falta dessa aliança, de um povo que não resolveu andar com Deus. E aí os padrões começam a ser corrompidos. Por quê? Porque não tem uma base, não tem uma referência, não tem aonde você olhar e se refletir nela, como é o que nós temos hoje através da palavra de Deus. E aí o que acontece? Você hoje vai falar de padrão, você na hora está achado como machista, como homofóbico, como retrógrado, como antiquado, como um conservadorismo extremo, sabe? É assim. Falar nesse assunto hoje é jogar uma bomba, mas tirar o pino e jogar, vai explodir. Por quê? Porque as pessoas estão tão distantes do propósito, do padrão divino, que você tocar no assunto é motivo de treta. E aí, nós vamos nos calar por causa disso? De maneira nenhuma. Muito menos aqui dentro da igreja. Paulo, quando ele fala lá em 1 Coríntios, quando ele está exortando a igreja, ele fala assim: por acaso me fiz inimigo teu por dizer a verdade? Dizer a verdade não me faz inimigo. Muito pelo contrário. É claro que tem que ser apresentada a verdade de forma amorosa, com carinho, com simpatia. Você não precisa dizer para a pessoa que ela, por andar errado, ela vai para o inferno. Essa não é uma forma boa de evangelizar. Diga para ela que é um caminho melhor, que é o céu, um destino melhor para a alma dela. Não precisa apresentar a salvação mostrando o inferno, apresente o céu, está entendendo? Então, nós precisamos cada dia mais nos munir de conhecimento e informação acerca disso, porque ou nós somos massificados, ou nós temos a oportunidade de quebrar essa massificação. Porque acontece isso em todos os lugares. Nas escolas, a doutrinação que está acontecendo contra a família, contra os padrões de homem, de mulher, de pais, de mães, de filhos, tem sido terrível. Na política não precisa nem falar, você tem visto mais fácil, mas nas escolas, nos filmes e nas séries, é o tempo todo. Sabe, essa semana não, tem uns meses atrás aí, num Twitter lá, a Avon postou assim, como que é? É preciso rever as diferenças sociais para começar a acabar com a masculinidade. Desse jeito colocou. Nós precisamos falar sobre as diferenças para começar a acabar com a masculinidade. Acabar com o quê? Masculinidade. Bom, quer falar de diferença, quer falar de extremismo, quer falar de abusos, quer falar de violência? Fale. Mas acabar com um princípio, opa, você está enganado. E aí essas coisas estão aí, estão na televisão, estão nos jornais, estão nas séries, sabe? E as pessoas assistem e não tem nada a ver, não. E aí você vai ver o fim que isso vai dar. Essa semana, vou falar porque já está explícito demais a situação dessa menina. A Priscila Alcântara chocou a internet com a aparição dela com um look lá de cabelo vermelho, parecendo um Marilyn Manson. Quem viu aquilo? Uma roupa aberta, cheia de tatuagem, e mostrando isso aí. Eu sou crente, eu sou gospel, e eu sou empoderada, e eu sou feminista. E aí você olha, é nítido só no visual de que a imagem da menina antes, conservadora, crente, fiel, com a de hoje, está muito distante do que é bom, do que é honesto, do que é agradável. Está entendendo? E aí, o problema é que isso aí cria seguidores. O problema é que esses padrões influenciam outras pessoas. Entendendo? Por isso nós precisamos falar. E eu quero te falar de 3 comportamentos que têm acontecido aí, e depois eu vou falar para uma outra passagem da Bíblia aí que você vai entender algumas coisas. Mas tem 3 comportamentos ganhando força no nosso meio. E aí, quando eu falar de comportamento, não tem a ver com personalidade. Personalidade, você já aprendeu sobre as 4 que regem, hein? O fleumático, o colérico, o sanguíneo, o melancólico. Mas eu quero falar de comportamentos. Sabe, hoje nós temos visto crescer o comportamento do homem efeminado, emasculado e viril. Assim como da mulher, a mulher viril, a feminina e a masculina, emasculada. Se você não estudou sobre isso, comece a estudar. Comece a você ver como isso está crescendo e ganhando força. Sabe? O que é o homem viril? O homem viril é o cara que foi criado para ser o pujante, o dominador, sabe? O varão valente, guerreiro. Sabe os homens antigos, o exemplo que os homens antigos davam de homem que empina a carroça? Quem já viu isso dos antigos? Homem bom é homem que empina a carroça, não é, Manuel? Hoje você pisa num freio ABS. Você não faz nem força para pisar no freio.
Mas antigamente como que era o freio? Era aqui, meu irmão, segurava na rédea aqui, ó, e se o cara fosse bom, o cavalo chegava a empinar. Ele falava, esse aí é bruto, esse empina a carroça. E os jovens hoje acham que é bonito empinar uma CG e dar grau. Sabe de nada. Meu avô empinava era carroça. CG é para faca. Então homens que antigamente realmente expressavam um perfil de valente, de guerreiro, que você podia contar para qualquer situação. Homem que absorvia impacto, como foi o amor aqui, para mim foi lindo, ele absorver impacto, não querer trazer essa pressão nem para a igreja, nem para a família, mas segurar a carga e depois, no momento certo, passar de uma forma que não te choca. Esse é o papel do homem, sabe? A família pode passar uma dificuldade, seja financeira, seja de doença, seja de escassez, seja do que for. Todo mundo pode estar em crise. Como é que está o homem? Firme. Por dentro ele pode estar com temor, mas por fora, inabalável, para que a família olhe para ele e espere dele esperança. Porque esse é o nosso Deus. Aqui na terra pode estar bagunçado o que for, você olha para cima e encontra o quê? Esperança. Eu levo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Mas aqui na terra, pô, está quebrando pau. É treta para todo lado, mas e o homem? Perfil de segurança. Mulher maior empoderada que possa ter na terra, feminino que for, ela espera a segurança do homem. Esse é o primeiro princípio que uma mulher espera do homem, segurança. Onde ela possa chegar e descarregar nele toda a sua preocupação, ansiedade, angústia, e ele absorver o impacto e falar, filho, ó, vai dar tudo bem, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. Tom viril é isso, cara. É o cara que é o líder da casa, é o cara que, sabe, coisa simples, é o cara que quando sai na rua, de mão dadas com a esposa, ele vai do lado da calçada. Quem já reparou nisso? Que homens que, sabe que é um senso de segurança, você está andando do lado da rua, você está do lado segurando a mão e o carro está do lado de cá. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, quem protege? O homem. Quem é que dorme, o homem que dorme do lado da porta, dentro do quarto? Aí, esse pastor me mata de orgulho. Por que a gente dorme do lado da porta? Cara, em todos os quartos que eu já mudei e dormi, sabe que é natural você dormir do lado da porta. Por quê? Porque aqui dentro tem um senso de segurança, cara, que se acontecer alguma coisa, entrar alguma coisa por aquela porta, eu sou o primeiro combate. Quem vai dar o primeiro combate é eu, tá entendendo? Isso é essa sensação de proteção. O homem que é o último que vai dormir, é o que sai fechando as portas, conferindo se está tudo fechado. É assim, né, tenente? O homem é o cara que está segurança, que na noite, se tiver um barulho, quem vai acordar e levantar? O homem. E hoje? Amor, bem, tem um barulho lá, vai lá ver o que é. Uma vez eu vi lá em casa, na nossa igreja, uma irmã que chegou, rachando o bico, contando para nós. Escutou um barulho, o marido acordou. Bem, vai lá ver o que está acontecendo, tem um barulho lá. Não, mano, mas está dentro de casa, amor, vai lá ver. Não. Aí de tanto ela insistir, vai você, tu é o homem dessa casa, amor, vai. Porque quando você vai, mulher, você está castrando a oportunidade do teu marido virar homem, tá? Quando você resolve as paradas dele, você impede o crescimento, o amadurecimento, o fortalecimento e o empoderamento dele. E aí ela deixou, vai você, e com muita força ele foi. Quando ele chegou, ele voltou correndo, subiu em cima da cama, é um sapo. Um sapo. Vai lá e mata, infeliz. Meus filhos hoje são treinados, eles pegam sapo na mão aqui e falam, sai daqui, miséria. Porque não tem bicho que possa ter medo, botar medo no homem. O homem é o cara que resolve o problema. Se entrar uma onça parda, não tem onça pintada por aqui, mas se entrar uma onça parda por aquela porta ali, quem resolve a parada? A maioria vai correr. A gente vai encarar. Tá entendendo? Se tiver oportunidade, a gente corre. Mas se não tiver gente, se for para defender, nós vai rolar com ela, se possível, mata leão e apaga. Como é que nós sai? Tudo arranhado. Mas de um jeito ou de outro, tem que resolver a parada. Você é o cara da família que resolve as paradas, irmão. Você é um homem que defende. Postei um vídeo no grupo dos homens lá de um dia, eu pegando uma cobra, resolvendo a parada, jogando fora, outro dia um morcego, aí o Murilo me encontrou, pastor, cara, tu veio da onde, velho? Tu veio do mato? Você é da roça? Eu falei, não. Mas tu já lidava com bicho de algum zoológico? Mas claro que não, né, Murilo? Falei, mas você já foi escoteiro na Adventista? Falei, não, cara, eu sou homem. É simples. Porque o homem é o cara que está aí na terra para resolver os problemas, para enfrentar qualquer perigo. Tá entendendo? Ou vai tua mulher espantar o rato se ela treta de casa? Ô, meu irmão, nós precisamos aí de homens que, quando vê o problema, faz o quê? Aú, deixa comigo. Vou nem pedir para você fazer um aú agora para não ficar feio. Homens que empinam a carroça, meu irmão. Homem que come quina de parede.
Homens que resolvem as tretas. Não é homem que tudo que acontece, a mulher vai lá. Bom, eu conheço gente que tem que resolver o problema do aluguel, o aluguel atrasou. Amor, vai lá e fala com o dono da casa lá. Vai lá ver com ele lá o que dá para fazer, se ele espera mais uns 15 dias. Manda a mulher. Bom, conheço um camarada que o casamento dele hoje já acabou. Mas enquanto a gente estava lá caminhando perto, lá, estava ainda de pé. Mas o cara, tudo era a mulher que resolvia. Eles tinham um comércio, tinha que ligar na maquininha do cartão, resolver alguma coisa do cartão, amor, vai lá. Tinha que resolver no banco, abrir uma conta, amor, vai lá. Tinha que ir lá negociar a conta de luz, energia, vai lá. Tudo era mulher, tudo era mulher. Tinha que resolver o negócio do carro, seguro, documentação, era a mulher que ia. Mano, homem que deixa a mulher ir no mecânico arrumar carro. Mano, esse cara tem que apanhar de gato morto. É ou não é, Tênis? O homem que deixa a mulher levar o carro para ir arrumar o carro na mecânica. Esse cara precisa ser tratado. Um ambiente que não é para a mulher entrar. Você pode ver que todas as mulheres que entram em mecânica, se o mecânico não for honesto, ele enrola ela, porque não entende nada. Fala o que é uma homocinética. Qual mulher sabe o que é uma homocinética? Nenhuma, tá vendo? Tem uma lá, guerreiro. Tem uma. Os caras inventam qualquer história, você paga. E aí o cartão ainda às vezes é do mané. Vai lá, passa o cartão. Merece tomar lá uns 3 mil para tratar o enrolamento. Tá entendendo? O homem tem que ser o líder, o homem viril. Esse é o homem viril. Quais são os outros comportamentos de homem que nós temos? O homem viril, o efeminado e o emasculado. O efeminado é aquele cara que, infelizmente, ele possa ter sido criado ou só por mulheres, ou por outros motivos, mas ele tem um comportamento parecido com o de mulheres. É um cara mais sensível. Conheci um cara que foi criado pela mãe e pelas irmãs. Irmão, e esse cara era sensível demais. Ele se preocupava com moda, com maquiagem. Ele escolhia a roupa da mulher sair. Ele que avaliava a maquiagem dela, ele comprava os esmaltes da esposa. Sabe, o homem efeminado, entenda bem, não estou falando de homossexualismo, não estou falando de homoafetividade, não. Estou falando de comportamento de homens efeminados. Ele é homem, mas tem trejeitos femininos. Acontece? Acontece. Por ser criado, às vezes, por só uma mulher viril. Está entendendo? E eu já vou falar dessa mulher. Então esse cara é o cara que, hoje em dia, usa croppé, passa delineador. Tem ou não tem? Bom, a gente vê homens lançando moda, tem lá uns desfiles de moda, de homens usando croppé, um biquinho de fora. Delineador nos olhos, maquiagem, usa coque. Agora o problema, essa é uma classe menor, mas uma classe bem maior que nós temos hoje, de homens, são os homens emasculados. O que é um homem emasculado? Emasculado, se você procurar no dicionário, vai estar escrito lá como sinônimo de castração. Aquele que foi castrado e aquele que perdeu virilidade. Está desse jeito no dicionário. O que é esse homem hoje? É exatamente o homem moderno. E na igreja nós não te ensinamos a ser homem moderno, nós te ensinamos a ser homem eterno. Tem uma grande diferença de homem eterno para homem moderno. Nós rejeitamos esse padrão de homem moderno, desse padrão de homens que são pais de pets, que criam samambaias em casas, que usam coque, sabe? Esses homens que vão na academia com roupinha apertada, que passam a linha no corpo e ficam fazendo um pose na academia, sabe? Homens que tomam gin. Eu conversando um dia lá na família, na igreja, na empresa lá, também tem uns caras que vão falar, eu fui na balada e eu tomei uma caipirinha de gin. A gente olha, isso soa tão mal, que até para pecar esses homens tão ruins. Porque no tempo que a gente pecava, você tomava era conhaque. Era rabo de galo, era sinar, era car... Eu via meu pai, meus avós chegando, dá um carquejo aí. Até para pecar, esses caras é homem. Agora hoje, os caras tomam caipirinha de saquê, de gin. O corotinho é azul, né, Fábio? O corotinho é azul. Para atingir a geração X, a geração Z, foi só pintar o corotinho que a gente vê a molecada hoje com copão, com corotinho na mão. Por quê? Porque agora tem uma cor cintilante. É terrível, cara. O homem emasculado, o grande problema dele é que dentro da casa, ele é justamente esse omisso, que não é um líder, que deixa tudo para a mulher resolver,
que não assume suas responsabilidades, que não exerce um papel de proteção, de provisão, sabe? Ele é irresponsável. Ele não assume um papel de conduzir a família espiritualmente. Ele deixa a vida me levar, a vida leva eu, e lá na frente, quando vê o filho se perder, é culpa do filho. É ele que não aproveitou, é ele que não soube aplicar os ensinos que eu dei. Que ensino? Os nossos filhos, eu te dei aqui um exemplo uma vez, quem lembra do exemplo? Vou falar de novo, porque vocês já sabem. Mas esse exemplo que eu dei aqui da mão, falei, esquenta a sua mão e coloca a sua mão na bochecha, e coloquei a mão aqui no pescoço. Quem lembra desse exemplo? E aí todo mundo colocou a mão no pescoço. Por quê? Porque eu, que estava à frente aqui dando os comandos, coloquei a mão no pescoço. Mas falei para você colocar a mão na bochecha. Por quê? Porque o que você vê te influencia mais do que aquilo que você ouve. Os nossos filhos, às vezes, podem estar com os ouvidos fechados para os nossos conselhos, mas estão abertos os seus olhos para os nossos exemplos. Até faltou ar. Os nossos exemplos, irmão, influenciam muito mais do que os nossos conselhos. Os nossos exemplos, os conselhos podem até convencer, mas os exemplos arrastam. Os exemplos são terríveis, cara. Até os exemplos ruins. Quer ver um exemplo ruim que eu dou demais para os meus filhos? De vez em quando eu fico, meu Deus, que vacilo que eu dou. Eu entro no carro e eu só coloco o cinto quando eu entro na rodovia. Só quando eu entro em pista rápida. Dentro de bairro, dentro da estrada rural nossa lá de terra, não põe o cinto. Eu não sei, é um erro que eu tenho. E aí, todas as vezes que eu vou pôr o cinto, quando eu já estou na estrada que colhe, os filhos também estão sem cinto. Por quê? Porque o mané do pai está dando um mau exemplo. Está entendendo? O exemplo, não adianta cobrar, por que você não pôs o cinto? Porque você também não pôs. Está entendendo? Tem um conto de uma história que o pai está andando no meio do mato e ele pega e fala para o filho assim, filho, toma cuidado, hein? Toma cuidado onde você pisa. E o filho sabiamente responde e fala, pai, toma cuidado você onde você pisa, porque eu estou pisando nos seus passos. Eu estou andando nos seus passos. Então toma cuidado você, o caminho que você está trilhando. Você está entendendo? E o homem masculado é esse cara que perdeu essa referência. Que dentro do lar, ele idolatra a mãe, e não a esposa. Não no sentido de idolatrar a esposa, mas respeitar a esposa. A mãe é idolatrada e a esposa é rebaixada. Por quê? Porque provavelmente um homem masculado foi criado por uma mulher viril, e eu já vou falar dela. Está entendendo? Esse cara que não tem a sua responsabilidade definida. Eu me lembro de uma vez uma irmã chegando para a gente e falou assim, pastor, você não sabe. Eu vou te contar porque eu preciso desabafar, mas o meu marido fez uma hoje, essa semana aí, me deixou bravo, e começou a falar, você acredita, pastor, que ele chegou, pegou o pagamento do dia 5, me chamou na cozinha e fez uma simples proposta. Amor, é o seguinte, o dinheiro que a gente tem, ou eu pago o aluguel, dou o dízimo, pago o aluguel, e a água e luz, e um pouquinho sobra para comer. Mas também não vai dar para passar o resto do mês. Vai ser só para pagar as contas fixas e botar um pouco de comida na mesa. Ou a gente pode pegar esse dinheiro, descer para a praia, no Guarujá, alugar um hotel de frente para o mar e a gente passar um final de semana lá de rei. O que você acha, minha nega? Falou desse jeito para a esposa. A esposa chegou e falou, pastor, você acredita? Eu na hora já estava fechando a mão assim, irmão. Cadê ele? Cadê ele que eu quero dar uma surra de cinta nesse homem? E aí a gente foi conversar com esse cara. Esse cara passou um tempo, ele estava desempregado. E aí todo mundo tentando arrumar emprego para esse camarada, ajudando ele, tal, se movendo, a gente estava fazendo vaquinha, pegando cesta básica e tal. Aí teve um dia que a gente foi levar a vaquinha, a cesta básica, era 11 horas da tarde, porque 11 horas já é tarde. Esse homem estava dormindo, cara. Bom, a gente chegou no portão, esse infeliz saiu com ramela assim nos olhos, assim, ô pastor, desculpa aí, demorei a atender, que eu estava tirando um cochilo ali. Meu irmão, nós entregamos ali. Irmão, depois a gente fala com você. Toma aqui essa provisão, depois a gente conversa. E depois a gente chamou para conversa. Meu irmão, tu é... E pensa aí no pejorativo que você quiser. Porque de homem para homem a gente pode falar. Quando a gente está num ambiente só de homem para homem, a conversa é outra. Por quê? Porque essa irresponsabilidade vai levar a família ao fracasso e possivelmente os filhos lá na frente fracassarem também. Porque a sua referência está sendo ruim. Seus filhos estão sendo gerados dentro do ambiente onde vê um pai omisso, irresponsável. Está entendendo? E às vezes a mãe conivente. E às vezes a mãe conivente com isso tudo. Então eu falei para você de 3 comportamentos do homem que está aí natural. O homem moderno é esse cara hoje, que não tem responsabilidade. E aí, quais são os 3 comportamentos da mulher? A mulher também tem um comportamento da mulher viril, da mulher masculinizada e da mulher... Qual que é os 3 que eu falei? Esqueci. Masculinizada, viril e a feminina.
Mulher feminina, irmão, é o padrão feminino que a Bíblia diz. Provérbios 31, aquela mulher sábia que edifica a casa, que está ali junto com o marido somando as suas forças. Ontem foi falado aqui pelo pastor Ricardo Amara. Gostei de chamar o pastor Ricardo. Gostei. Pegou bem. E eles estavam aqui ministrando e eles falaram sobre sinergia. Sinergia é aquela completude do casal, de somadas as forças, atinge um resultado maior e mais rápido do que se fosse feito de forma sozinha. O exemplo é que eu gosto de usar é de 1 quilo. Se eu carrego 100 quilos, o Fábio carrega 100 quilos, junto nós carregamos quantos? 200 não. 250 a 300. Porque a minha força somada com a dele, ela, com a sinergia, ela multiplica a nossa capacidade. Está entendendo? Se eu carrego 100 ele 100, nós vamos juntos carregar quase 300. Quase que eu fiz uma conta, parecia a Dilma fazendo conta aqui. 30% de 40%. Está entendendo? A soma das nossas forças multiplicadas, ela atinge um resultado muito maior do que a gente imagina e sonha. Isso é o casamento. E aí, a mulher feminina é essa que entendeu o seu papel, de que ela é apoiadora do marido, que juntos eles estão numa missão, de que ela não está abaixo nem à frente, de que ela não quer tomar a frente, ela está simplesmente do lado. Por que é uma posição boa de estar do lado? Porque esse marido que morre pela esposa, como a Bíblia diz em Efésios 5, a qualquer momento de perigo, o que ele vai fazer? Tomar a frente da situação. Está entendendo? Marido que morre pela sua esposa, gera facilmente uma esposa submissa. Uma esposa que é madura espiritualmente, ela não tem dificuldade de ser submissa. Quando ela olha para o marido, ela vê o padrão de Cristo, que esse cara morreria por mim facilmente. Esse cara me ama a ponto de dar a vida dele se necessário for. Então não tem dificuldade de ser submissa a um cara desse. Está entendendo? Essa é a mulher sábia, a do Provérbio 31, que edifica a sua casa. Sabe? Agora, existe um outro, que é a mulher feminina, que é a mulher que está vivendo aí essa modernidade, que está aí querendo o seu lugar na luz do sol. Só que na maioria das vezes não é uma busca por direitos, por igualdades, é uma busca por estar no poder, estar à frente. E eu não vou gastar tanto tempo falando isso, porque em outro culto eu já falei sobre isso, você está bem entendida sobre o assunto. Essa mulher empoderada que a nação tem sido aí massificada em colocar. Vi um exemplo essa semana na internet de uma filha que chegou para o pai. O pai é separado da esposa, né? E a filha foi fazer uma visita lá no pai e tal, que é visita, sei lá como é que chama esse negócio de quando passa na casa de um de outro. E aí o cara contando que ela chegou com um bonequinho do Ken, que o pai tinha dado. Ken é o marido da Barbie, lembra? Que antigamente chamava Bob. Fala nisso, dá uma olhada lá como que tá os últimos bonecos do Ken que saiu. Os primeiros bonecos eram um cara tal, forte, másculo, sabe? Cara de homem. Hoje, o Ken. Gente, eu vi a foto do Ken. O Ken tá de croppé, tá de colar de pérola, de brinquinho, de alargador na orelha, de piercingzinho, assim, com cabelinho lambidinho, assim. Cara, mas tá muito feminino. Esse é o Ken agora, que ninguém sabe quem é quem. E aí a menina chegou com o bonequinho do Ken, entregou pro pai e falou: pai, eu não quero mais, pode jogar fora isso no lixo. Aí o pai falou: por quê? Mas não é o marido da Barbie? Aí ela falou assim: não, a Barbie não precisa mais de marido. Menina, 6 anos. A Barbie não precisa mais de marido. A Barbie pode se virar sozinha agora. A Barbie é empoderada, pai. Falou desse jeito. Aí eu te pergunto, essa menina de 6 anos aprendeu aonde? No YouTube? Não, provavelmente dentro de casa, com a mãe, com as irmãs, que estão sendo massificados por esse conceito corrompido de que a mulher pode ser sozinha. Não pode. Não pode. Haja visto, quando eu dei o exemplo de homens omissos, casamentos que acabam quando o homem é omisso nas suas responsabilidades, sobrecarrega a mulher. Quando sobrecarrega a mulher, o que acontece? A mulher não dá conta. Não dá conta. Por quê? Porque ela não foi colocada dentro de si uma estrutura de suportar cargas. Quem tem que levar a carga da família? É o marido. A esposa conduz sabiamente e harmoniosamente o lar, sabe? Deixando aquele ambiente gracioso, cheio de paz, cheio de harmonia. Essa é a mulher, mas quem que suporta a carga? Quem aguenta as pancadas? É o marido. Então, mulher, toda vez que uma mulher está colocada no papel de governo do lar ou em papel de governo, ela não dá conta. A sua estrutura emocional não dá conta. Você pode ver que quem mais procura psicólogos são homens ou mulheres? Quem mais procura os psiquiatras? As mulheres, por quê? Porque estão extremamente a ponto de explodir, estressadas, sobrecarregadas. E como é que estão os homens? De boa, mano, preocupado
com o que está acontecendo no futebol, se o Corinthians cai esse ano ou não. Vai cair? Tá vendo como manifesta rapidinho, irmão? Se a gente continuar aqui, daqui a pouco... Ai, os homens estão assim, irmão, preocupados com o UFC, com o futebol, estão preocupados aí com Free Fire, com videogame. Irmão, só vou te falar uma coisa, se você gasta tempo no videogame, irmão, tu precisa passar aí um tempo com a gente aí no evento dos homens para apanhar um pouquinho. Larga esse negócio. Ah, mas tem problema jogar videogame? Não, tem problema quando você joga ele no tempo errado. No tempo quando era pra você estar guerreando. Davi, quando ele caiu, ele estava fazendo o quê? No terraço. Mas a Bíblia diz que era tempo do quê? Dos reis saírem para a guerra. Era tempo de guerra. Por que caiu? Porque era para estar na guerra. Porque era para estar com a espada na mão. E estava com o quê? Com o videogame. Estava com o celular, estava vendo TikTok. E aí cai mesmo, cara. Cai mesmo. A queda não é... não sei por que eu caí. Claro que sabe. A queda é processual. Ela vem de forma progressiva. Está entendendo? Então, existe um outro padrão da mulher, que é a mulher viril. E é essa que mais tem se posicionado na nação. A mulher que assume as responsabilidades do lar, que governa, que toma frente de tudo. Ontem, no evento dos homens, do casais aqui, eu até falei para o Ricardo que não ia ser plágio, porque Deus já estava tratando comigo esse assunto, e eles falaram exatamente sobre isso aqui ontem. Ou seja, é um assunto que Deus está querendo tratar. Ele falou e deu exemplo aqui da família do qual eles vieram, de mulheres que assumiam todos os papéis da casa, que era ela que mandava, que ela era que apitava em tudo, que o marido chegava, dava o dinheiro para ela e ela pagava as contas, e o cara só trabalhava, não assumia responsabilidade nenhuma. Irmão, não dá certo. Aconteceu? Houve o divórcio. E quantos casos a gente conhece assim, de mulheres que estão vivendo seus papéis aí trocados. E aí, qual que é o problema disso? Quando ela separa desse homem, ela assume mais ainda um empoderamento de que eu não preciso de homem nenhum. De que eu vou dar conta de viver sozinha. De que eu vou tocar o barco sozinha. Eu não preciso de homem para pagar minhas contas, para me manter, para me proteger. Não, eu posso pagar um condomínio, eu posso pagar segurança, eu ponho alarme na casa, eu ponho câmera, eu vou viver minha vida e ela manda em tudo. Sabe qual é o problema? Que essa mulher cria filhos. E os filhos que elas estão criando, se for mulher, vão sair dali ou mulheres masculinizadas ou outra mulher viril, e se for homem, vai sair homem emasculado desse lar. É esse o grande problema. É esse o grande problema. Mulheres viris geram homens emasculados. Você pode ver que um homem emasculado, ele veio de uma casa onde a mãe mandava. Onde a mãe tomava conta de tudo. E aí sabe qual é o problema? Que afetivamente, o homem emasculado tem atração pela mulher viril e a mulher viril pelo homem emasculado. Por quê? Porque a mulher viril quer um homem emasculado para domínio e controle. E o homem viril quer o homem emasculado quer uma mulher viril para quê? Para que ela seja sua mãe. Para que ela seja sua mãe e resolva as suas paradas. E aí o Jair estava aqui ontem, Jair e a Thaís, e ele trouxe para a gente lá um exemplo que ele viu essa semana, de que lá na Itália, pasmem os senhores, uma mãe teve que entrar na justiça para tirar os seus 2 filhos de 40 anos dentro de casa, porque eles não queriam ir embora. 40 anos! 40 anos! Hoje, meu irmão, o problema dessa geração ser tão mal formada nos seus padrões é exatamente isso. Os homens estão demorando demais para atingir um nível de maturidade necessário para se viver, para assumir uma família. Pasmem os senhores. Eu tenho pesquisado e lido esses assuntos, estudado sobre isso demais. E é chocante quando você vê que as estatísticas dizem que as mulheres aos 25 anos já estão com as suas faculdades definidas e com a sua vida profissional estáveis. As mulheres de 25 anos, na maioria delas, dos casos, têm mais dinheiro na conta do que os homens de 25 anos. Já viu essas estatísticas? Comece a pesquisar a situação do nosso mundo, cara. As mulheres estão aí determinadas a crescer, a aprender, fazer suas faculdades e se profissionalizar e aí ter aí sua estabilidade. E os homens? Ih, irmão, o homem vai pensar em faculdade depois dos 25, 30. Conheci um essa semana conversando, o cara está com 38 e falando assim, nossa, estou pensando em fazer uma faculdade, porque eu ainda estou novo, né? 38, você ainda está novo, cara? Você vai chegar na faculdade, você vai ser o tiozão da sala. Você vai ser o caretão. Tá entendendo, cara?
Nós estamos vivendo um tempo de padrões deformados. E nós temos a responsabilidade de curar aqueles padrões que já foram imputados, impregnados, cadastrados no nosso HD, para que nós não geremos isso dentro dos nossos lares. A formação dessa próxima geração é responsabilidade nossa. E se essa geração que nós estamos vendo aí corrompida hoje é reflexo do quê? De uma outra anterior que vacilou. A gente reclama, mas a culpa é de quem? De nós que vacilamos lá atrás. Está entendendo? Que não passamos o bastão da forma certa, que poupamos os nossos filhos de passar dificuldades, que poupamos os nossos filhos das dores, que ele não vai ter que trabalhar não, ele vai ter que estudar até os 21 anos, depois ele trabalha. Aqui, meu irmão, tu vai gerar um vagabundo. Está entendendo? De que a mulher não precisa aprender a cozinhar, não precisa aprender a costurar, não precisa aprender a limpar a casa, não. Não, ela só precisa estudar. Vai nessa, você vai gerar uma mulher empoderada. Está entendendo? Nós precisamos aprender isso. E a Bíblia diz algumas coisas sobre isso. Quer ver? Abre lá em Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Um último detalhe, só falando das personalidades. Sabe qual é um grande papel da mulher feminina, que entende o seu papel dentro do lar? Preste bem atenção, mulheres. A mulher que entendeu o padrão dela dentro do lar, de mulher feminina, de mulher de Deus, é que ela é profeta na vida do homem. Porque o homem que entende o seu papel dentro do seu lar, ele é um sacerdócio apostólico, como foi o de Jesus com os seus discípulos. Jesus não formou 12 generais. Jesus formou 12 apóstolos, 12 discípulos. E inseriu um drive de cadastramento na mente dele dos padrões que eles deveriam ser como homens apostólicos, como homens sacerdotes. E está tudo aqui na Bíblia registrado para nós. Está entendendo? Então o homem ele exerce esse papel de líder, de estar à frente, de suportar as pressões, de dar o comando. A autoridade está sobre o homem é diferente da autoridade que está sobre a mulher. A mulher, ela é empoderada em algum sentido? Sim, o provérbio diz que a mulher sabe edificar a sua casa e a tola destrói com as mãos. Ou seja, existe um poder de edificar e de destruir. Tem poder sobre você, mulher? Tem. De edificação do lar. Junto com o teu marido. Agora, o do marido qual que é? A autoridade no mundo espiritual do marido é diferente. Quem aqui já teve a oportunidade de ver homens e mulheres em situações opostas expulsando o demônio? Quem já teve? Mulher às vezes expulsando o demônio, irmão, é um tempo, é um gasto, e é grito, e é choro, é sapateio e tal. E o homem, quando vai expulsar o demônio, quando vê um pastor, sai, capeta, em nome de Jesus. Sai na hora. É assim ou não é? Por quê? Porque a autoridade no mundo espiritual, o mundo espiritual, ele obedece patentes. E a patente do homem no mundo espiritual é diferente da mulher. Agora, na vida do homem, a mulher é só profeta. O pastor Luiz Emina sempre diz, se você é homem, está com dificuldade de ouvir a voz de Deus, ouça a sua mulher. Se você não ouve a voz de Deus, se não ouve a direção de Deus, ouve a sua mulher, que provavelmente ela vai trazer para você a direção que você precisa. Aí você podia dar glória a Deus agora, mulher. Continua dizendo, fala glória a Deus. Deus está contando com você, mulher. Porque o seu papel no lar é a sensibilidade profética que o teu marido não tem. Teu marido tem autoridade e tem poder para enfrentar qualquer demônio, mas ele não vê o demônio. Não vê o homem. O filho está passando uma dificuldade, o homem não vê. Às vezes, quem é a mulher que vai trazer essa... Às vezes é a mulher que chega e fala assim, amor, tu viu o que está acontecendo com os nossos filhos? E ele, hã? O quê? Você não viu que o menino está assim, assim, assim? Hã? Não vi. Mas peraí que eu já resolvo. E ele vai lá e resolve a parada. Chama o menino para conversar e resolve. Mas ele vê? Não vê. Por quê? Porque os olhos da mulher é diferente dos homens. A percepção profética, a sensibilidade espiritual é muito diferente. Agora, na hora de resolver, bom, deixa comigo. É para resolver? Deixa comigo. Agora, a mulher tem esse papel. Se ela entender, ela conduz esse homem no caminho que o Espírito Santo e que Deus quer direcionar a casa. Está entendendo? Agora, se você é o vacilão que quando vai fazer qualquer coisa não consulta a tua mulher, tu precisa passar no curso de Casados para Sempre para a gente conversar um pouquinho, tá bem? Quantos aqui não fizeram o curso de Casados para Sempre? Pode levantar a mão, sem medo. Que pouquinho. Glória a Deus. Estou falando com um povo já alinhado. Nós temos um curso aí que trata exatamente sobre isso, de padrões, papéis, cada um tratado aí no seu lugar. Então o homem é o guerreiro e a mulher são os olhos desse cara que identifica aí os perigos e os problemas.
E aí olha só para você ver uma outra situação. Provérbios capítulo 1, você achou aí? Verso 7. Provérbios 1, verso 7 fala assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a correção do teu pai e não deixes o ensino da tua mãe. Na minha versão falei, mas a minha versão fala, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Quem tem uma versão aí que fala a correção do teu pai? Quem tem uma versão aí mais se atualizada ou antiga? Clebão? Tá como aí, Kleber? Boa. Presta atenção na correção do teu pai e não deixe de lado a instrução da tua mãe. Se você olha na versão normal, está escrito aqui, instrução do teu pai, doutrina da tua mãe. Parece ser a mesma coisa. Em algumas versões está ensino da tua mãe. Instrução e ensino parece ser a mesma coisa. Mas, se você olhar na versão hebraica, a palavra ali para instrução do pai é muakar, que significa disciplina e correção. E na palavra que está ali para a mãe como doutrina, está ali como Torá, que depois descende dos judeus a palavra Torá, que é no Antigo Testamento para eles. O conjunto dos livros que compõem o Antigo Testamento, que é chamado de Torá. Então aqui também está usando a mesma palavra. O ensino da tua mãe é a Torá, e o do pai é o muakar, que é a correção e disciplina. Por quê? Porque homens têm dentro do Espírito Santo, dentro do seu espírito, a capacidade, o empoderamento de trazer a correção e a disciplina aos filhos. E a mãe? A instrução. Quer ver um exemplo? Cadê a Milene? Não está aqui hoje, né? Tem mais alguma professora sem ser a Milene na sala aqui? Não tem, né? Mas você vai lembrar. Tem mais professoras mulheres ou mais professores homens dentro das escolas? Mulheres? Agora eu te pergunto, tem mais policiais homens no efetivo lá, tenente, ou mulheres? Por quê? Por que tem mais professoras ensinando e por que tem mais homens corrigindo? Porque, meu irmão, o mundo gira dentro desse padrão. O drive que roda o universo é esse aqui, é o da palavra de Deus. Quem é que tentou esse mundo é o próprio Deus. Então foi dado ao homem um poder de autoridade, de correção e de disciplina. E o da mulher? Instrução. É isso que a gente tem que entender, mulheres. Que você passa mais tempo com seus filhos, é você que instrui, é você que discipula. Quando necessário, o teu marido corrige. Por quê? Porque ele passa menos tempo. Porque ele está fazendo o tempo dele está fazendo o quê? Está lá fora, guerreando para trazer o sustento para dentro de casa. E quando necessário, amor, vem cá, precisamos da sua ajuda, porque está acontecendo tal coisa com os nossos filhos e eu preciso que você entre na parada para resolver. Pronto, está resolvido, vamos resolver. Agora, quem passa mais tempo? A mulher. Agora, o padrão que o mundo tem ensinado é o quê? Que a mulher tem que sair para trabalhar também, e ser empoderada e ganhar dinheiro, e ela tem que ter o seu espaço na sociedade, e ela tem que governar, e ela tem que estar na política, ela tem que estar lá na secretaria, ela tem que estar como CEO de uma empresa. E aí o que acontece? O filho está sendo criado por quem? Pela babá ou pelos avós. Irmão, como a gente tem visto hoje testemunho de algumas mulheres de Deus que têm ouvido a voz do Espírito Santo e falando, o Espírito Santo está me chamando para mim abrir mão do meu trabalho e ficar em casa com meus filhos. Irmão, só que nessa igreja eu já ouvi 6 testemunhos desses. 6. E mulheres falam assim, eu estou ouvindo que Deus está me chamando para passar mais tempo com meu filho está crescendo e eu preciso formar esse caráter cristão nele. Irmão, eu vou te dizer, o caráter de uma criança é formado dos 3 aos 9 anos. É nesse período que você insere no caráter dele a pessoa de Cristo. Se nesse período ele ouvir falar de Deus e ele aprender a palavra de Deus, nunca mais essa criança desviará. Nunca mais. Pode lá na frente ele dar até umas escorregadas e umas cabeçadas, mas ainda assim o temor do Senhor vai estar implantado lá dentro. O temor e o princípio da sabedoria vai estar lá dentro. Está entendendo? E quem faz isso? É a mulher. Minha esposa está aqui, pastora Anne, e muitos anos atrás ela entendeu isso e abriu mão de um bom emprego, de um cargo de gerência. E falou, não, eu preciso estar com os meus filhos, porque eu tenho entendido que esses filhos são flechas para o Senhor, é a herança do Senhor, e eu preciso gastar tempo formando esses meninos, essas meninas, e eu preciso gastar tempo para que não seja tido a oportunidade de ninguém passar por eles, que vai influenciar mal o caráter deles. Sou eu. E ela tem feito isso com primazia e excelência. E quando é necessário corrigir? Aí o papai entra na história, né, menino? Aí o pai entra, porque
De verdade, homens, nós temos o poder fácil de corrigir e de disciplinar. O problema é quando o homem não entende o padrão dele de autoridade e ele exerce autoritarismo. E autoridade é diferente de autoritarismo. A autoridade ela é respeitada. Autoritarismo, ele é acatado. A autoridade ela tem por base a humildade. O autoritarismo tem por base a ditadura, o poder, o machismo, a violência, o medo. E muitos pais, dentro de casa, às vezes são obedecidos porque exercem medo na vida dos filhos e não respeito. Sabe qual é o problema? Que esse filho um dia cresce. E quando ele crescer, sem ter tido um padrão de respeito por você, ele vai te enfrentar lá na frente quando ele tiver força. Vai te olhar do mesmo nível e falar assim, meu irmão, tô do mesmo tamanho que você agora, temos a mesma envergadura. E aí? E aí, das duas umas, ou há um conflito no lar, ou ele vai embora cedo de casa para tentar fazer a própria vida, porque dentro do lar ele não consegue. São dois leões dentro do mesmo terreiro. Está entendendo? A autoridade tem por base humildade. Quer ver um exemplo? Quem aqui já trabalhou em uma empresa onde tem aquele encarregado ou aquele gerente que é um chato, um ignorante, um bruto, que exerce um poder que só é, as pessoas só fazem o que ele manda porque ele está no poder de mandar. Mas ele não é respeitado. Mas ninguém faz além do que ele manda, porque ele não tem autoridade, ele só tem poder. E aí você pode ver que nesse mesmo setor, às vezes, existe um líder que não está nem em posição de liderança, mas ele exerce influência positiva no grupo e as pessoas, quando ele fala, obedecem e respeitam. Quem já trabalhou num ambiente assim? Cara, já trabalhei demais. De quando o gerente falava, a gente fala, mano, esse cara, ninguém aguenta esse cara. Cara ignorante, bruto, mal educado, que não sabe pedir, que não sabe corrigir. E aí sempre tinha alguém lá no grupo que era o influenciador positivo, que era o líder, que falava assim, gente, vamos fazer. Por causa disso, disso, vamos fazer assim, 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 acho que vai ser melhor. E a gente fazer o quê? Cara, porque você está falando, a gente vai fazer. Porque a autoridade é isso. Ela é conquistada, ela não é exercida com poder. E dentro do lar é isso. A sua autoridade, meu irmão, tem que ser por base da humildade. Se você não descer na humildade, você não atinge o coração do teu filho. Está entendendo? E se você fizer isso, se você tentar exercer autoritarismo, sabe o que você vai gerar nele? Você não vai gerar disciplina, você vai gerar violência, abuso. Uma outra coisa, a correção, quando ela for feita, irmão, ela tem que ser de forma amorosa. A disciplina tem por base o amor. Se você não disciplinar por amor, você violenta o coração dos seus filhos. Se você não discipliná-los por amor, se eles não se sentirem amados quando eles estiverem sendo disciplinados, você está abusando da alma deles, ferindo o coração deles. Tem um exemplo que uma vez aconteceu, o Alan tinha, amor? Tinha uns 5 anos naquela época, uns 7, sei. De uma vez que a gente precisou, poucas vezes a gente precisou corrigir os nossos filhos, porque a gente tem um rebanho lá, né? E quando você doutrina o primeiro, os outros vêm na sequência. É adestramento de rebanho. Então, tratou o primeiro já vai ajudando na educação dos próximos. E aí, o primeiro, uma vez, teve que apanhar. O segundo, eu acho que não me lembro de ter que apanhar. Só de dar aquela chineladinha, só de ter, aqueles negocinhos. As duas, então, meu irmão, as duas não consigo nem brigar com elas. Eu sou o pai babão para essas meninas. Essa semana, a mais nova chegou em mim, a mãe estava tomando banho, ela chegou e falou assim, pai, eu vou dormir aqui com você. Eu falei, tá bom, deita aí. Não, mas eu quero deitar no seu lugar. No meu lugar? Não, deita aí do lado. Não, eu vou deitar no seu lugar. Eu falei, mas por quê? Porque você já dormiu demais desse lado. E eu quero deitar aí. Mas filha, esse é o meu lugar, a sua cama está lá no outro quarto. Não, mas eu quero aí, você já dormiu muito. Nesse lugar você já dormiu muito. Eu preciso dormir aí hoje. E aí, eu apelo para um poder maior. O que eu faço? Amor, vem resolver uma parada que eu não consigo resolver aqui. Por quê? Porque é as princesinhas, meu irmão. Agora com os meninos. Meu irmão, os meninos, se precisasse, eu dava de mão fechada. E aí eu me lembro de uma vez que a gente precisou tratar esse menino, ele já tinha feito umas besteiras, a gente tinha avisado, se você fizer de novo, o pai vai ter que sentar com você, vai ter que disciplinar e não vai ser legal. Se preciso, você vai apanhar. E aí o que aconteceu? Ele não obedeceu e fez. E aí, meu irmão, quando você fala que vai fazer, você precisa cumprir o que você falou, senão você perde a autoridade. E aí, chegamos um dia, chamei ele no quarto, falei o seguinte, vamos conversar? Ele já sabia, porque eu tinha avisado que a gente ia conversar quando chegado em casa, já chegou chorando. Falei, engole o choro, nós vamos conversar.
você lembra o que você fez? Você fez isso, 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 isso e isso. O pai não gostou, o pai já tinha te ensinado, porque você fez isso, acontece isso e isso é mal, isso vai te prejudicar. E fui lendo a cartilha para ele. Porque antes de você disciplinar, você precisa fazer ele entender o porquê que ele está sendo disciplinado. E aí, passou aquele tempo ali de conversa, falou assim, agora o pai vai precisar cumprir o que eu te falei, você vai apanhar de cinta. Não, mas vai apanhar de cinta. Fica de costa, abaixa seu shortinho, mas, pai, irmão, é desse jeito, parece uma pressão psicológica. Quantas cintadas você merece? Uma, filho, uma só, pelo que você fez, fala a verdade. Tá bom, 3, e já chorando. Irmão, e eu aqui, ó, segurando o choro aqui, ó. O pai vai ter que fazer, vai doer mais em você do que em mim. É aquela conversa que a gente ouvia dos nossos pais e nunca entendemos. A gente só entende depois que a gente é pai. E eu falava só. E outra, sabe quem você desagradou primeiro, antes de tudo? Antes de você desagradar o papai, você desagradou o papai do céu. A ele você deve responsabilidade, testemunho, temor. Porque vai ter momentos que o papai não vai estar perto de você, mas os olhos do Senhor vão estar sobre você. E a ele você deve responsabilidade de santidade. Irmão, falei tudo que precisava. Li a cartilha, li o Bíblia, mostrei versículo, fiz tudo. E aí, 3 cintadas. Meu irmão, esse menino chorou e eu saí para outro quarto chorar também. Eu entrei para outro quarto chorando e sem coração olhava. Tá chorando por quê? Porque eu briguei com ele. Para, menino. Que ela já fazia isso mais vezes. Ela já dava cintada, ela já estava acostumada a dar cintada. E eu não. Aconteceu. Eu para um quarto chorando, ele para o outro, passou um tempinho, eu voltei lá no quarto. E aí, você já entendeu? Meu irmão, por 2 vezes, quando eu disciplinava ele, chegava no quarto, esse menino estava ajoelhado, chorando, pedindo perdão para Deus. Deus, me perdoa, Deus. Eu não vou fazer mais isso. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero ser um menino desobediente. Tá aí, ó, um cavalo de 14 anos, quase do meu tamanho. Não precisou apanhar mais. Aí eu voltei no quarto, o abracei, enxuguei as lágrimas dele, já tinha enxugado as minhas. Oramos junto e corrigi, disciplinei, mas depois fui lá e derramei amor sobre ele. Está entendendo? Esse é o padrão de correção do pai e a mãe, de instrução. É desse jeito que funciona. Se você quebrar esses princípios, lá na frente, você vai ver os seus filhos fracassados e frustrados. E depois não adianta culpar, a culpa é deles. Ele que escolheu, ele que fez as escolhas deles. Não, meu irmão, falhou, foi lá atrás. A gente é que falhou. Está entendendo? E agora eu quero te mostrar uma outra passagem aí, rapidinho. Abre em Neemias. Não tem relógio aí, eu estou de boa. Olha. Neemias capítulo 13. Ou melhor, Neemias capítulo 1. Estou caminhando para o fim já. Neemias, capítulo 1. Dificuldade para achar Neemias, gente? Me perdoa. E não é nem 1, é o 2. Neemias, capítulo 2, verso 1. Conhece a história de Neemias? Você sabe quem é? Você sabe que foi aquele cara que foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, correto? Era um cara top? Era. Era um homem de Deus? Era. Era um homem que dava um bom exemplo diante do rei? Era. Tanto é que o próprio rei o abençoou e o patrocinou para fazer a obra que ele tinha que fazer lá em Jerusalém. Só que acontece, olha só no capítulo 2. Sucedeu, pois, no ano do mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes eu estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então, eu temi muito, de uma forma grande maneira. Irmãos, esse homem era equilibrado? Para alguém escrever na Bíblia, eu nunca estive triste diante do rei, era um homem extremamente equilibrado. Era um homem extremamente ponderado. Era um homem extremamente dominava suas emoções, suas crises, porque a Bíblia diz, o próprio rei deu testemunho, cara, eu nunca te vi triste, nunca te vi dessa forma, isso não pode ser senão a tristeza de coração. O que está acontecendo? Então eu te mostrei agora que Neemias era um cara
controlado, correto? Agora abre Neemias capítulo 13. Vou te mostrar o mesmo Neemias. Neemias capítulo 13, o verso 25. Fala assim, ó. Eu contendi com eles e os amaldiçoei, e o espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e o fiz jurar por Deus, dizendo, não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Até aqui, você ouviu o que eu falei? Esse aqui era Neemias, e ele está escrevendo um livro e falando, eu contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei algum deles e lhes arranquei o cabelo. Meu irmão, profeta brabo, que bate e arranca cabelo, meu Deus. Imagine se essa prática, se essa doutrina fosse vivida até hoje. Imagine você marcando um tempo de gabinete com o pastor Renato, quando você entrasse lá dentro, ele estava colocando um mordedor aqui, ó, umas luvas de UFC, e falou assim, entra para dentro que agora nós vamos conversar. E reio. Você já imaginou? Se para tratar o teu caráter, você tivesse que apanhar de mão trocada aí, arrancar seus cabelos, talvez é por isso que o Douglas, o Adriano tá desse jeito. Deve ter passado alguns pastores bravos pela vida dele. Irmão, sabe por que esse cara estava desse jeito? Eu te mostrei no início do livro dele. Era um cara controlado e equilibrado, correto? Mas por que agora ele perdeu a linha e estava batendo nas pessoas? Por quê? Vou te contar por quê, rapidinho, resumão. Neemias, ele foi chamado para reconstruir os muros, lembra? Junto com eles foi uma galera de sacerdotes, Esdras, Zorobabel, Salatiel, essa galera toda. E eles construíram o templo, eles reformaram o templo de Jerusalém e Neemias o muro. Neemias acaba primeiro, espera Esdras terminar junto com o Zorobabel a obra e santificam, consagram o templo e começa ali então formar-se então a reconstrução da cidade. Alguns foram libertos da Babilônia, voltaram para dentro de Jerusalém e estão lá reconstruindo tudo, formando suas famílias. E aí o que acontece? Neemias volta para ter um tempo lá com o rei, porque ele era copeiro do rei, tinha um bom relacionamento, tinha um poder de influência, ele trouxe recursos da Babilônia, lugar que eles estavam sendo cativos, ele trouxe recursos de lá para construir a cidade. E aí o que acontece? Ele volta para lá para o rei. Nesse período que Neemias está fora, irmão, a bagunça começa tudo de novo, começa a desandar tudo. Tem um cara chamado Tobias, que o sacerdote Eleazar lá chega lá e fala para ele assim, ó, pega aí, pega um quarto aqui na igreja e dorme aí. Irmão, esse cara era de outra tribo, de outra nação, e eles deixaram esse Tobias entrar lá e pegar um quarto dentro do templo, onde eram feitos os cultos deles. E esse cara estava dormindo lá dentro, fazendo o que ele queria. E aí Neemias volta, fica sabendo que a bagunça está grande, e ele volta e ele encontra primeiro o Tobias dormindo dentro da igreja. Ele olha lá, a Bíblia, ele escrevendo no livro, depois você lê lá o capítulo 3 inteiro, e vê que os levitas, os sacerdotes, tinham ido embora para suas casas, abandonado seus postos no templo, porque não estavam mais pagando suas contribuições, o povo não estava dizimando, não estava ofertando, e o templo estava abandonado. Ele chegou metendo o pé em tudo, está tudo errado. Chamou todo mundo para a resenha, chamou todo mundo para a conversa e falou assim, ó, primeiro, sai daqui, depois você lê lá. Ele arrancou Tobias do templo, meteu o pé em todas as mobílias, colocou para fora, tacou fogo, chamou os levitas, chamou os sacerdotes, botou cada um no seu posto, você vai tocar, você vai cantar, você vai pregar, você vai orar, você vai interceder, e todo o povo, traz o dízimo de volta. Todo mundo aí, traz os dízimos das ofertas, porque a gente precisa manter esse templo de pé. Nós viemos aqui, foi por causa desse templo. Esse templo não pode ficar caído. E aí ele pega, chama agora os pais. Ele chama as famílias. E ele descobre que as famílias estavam casando suas filhas com as tribos pagãs. Os filhos e as filhas estavam sendo entregues para as tribos pagãs. De forma que ele ainda escreve assim, os seus filhos perderam o linguajar de hebreus. Eles não falam mais a nossa língua. Ou seja, os filhos estavam perdendo identidade. Porque os pais estavam entregando as filhas para outras nações. Irmão, é nessa hora que ele pega os caras e arranca os cabelos e dá na cara. Eu fiquei impactado quando eu vi isso. Falei, maravilhoso. Um sacerdote, um profeta que chama um pai e fala, seu vacilão, você está entregando suas filhas para morrer. Você está entregando suas filhas para ser corrompida. A identidade dos seus filhos está sendo manchada. Vocês não podem mais fazer isso. E fez o povo jurar. Meu irmão, esse cara botou ordem na nação.
Um homem posicionado. Um homem que, ainda que tenha um equilíbrio emocional, quando é necessário, quando o reino está ameaçado, quando as famílias estão ameaçadas, esse cara se posiciona. É sobre isso que nós estamos falando, igreja. A nação, o reino está sendo ameaçado, nós precisamos nos posicionar dessa forma. Como homens valentes, que faz o que for necessário. Se necessário brigar, vamos brigar. Mas nós vamos botar ordem nesse reino. Nós não vamos permitir o reino se corromper. Nós não vamos mais olhar. As igrejas estão se perdendo. E a gente fala, não, que se perca, nós estamos bem aqui. Não, cara. É o povo igual a gente. É a nação de um só Deus. Foi nesse momento que ele olha e toma posicionamento. Depois você lê lá. Aí ele chega e ainda fala, bom, olha só o que esse cara exige diante de Deus. No verso 14. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risque as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e às suas guardas. Irmãos, vou te dizer uma coisa. Um posicionamento profético e apostólico tem resultados até no céu. Tem heranças espirituais que você pode exigir. Esse cara chega diante de Deus e fala, Deus, lembra de mim. Lembra do que eu fiz aí pela nação. Por quê? Porque Deus está esperando de nós, homens e mulheres, sacerdotes, profetas, apostólicos, que se posicionem em favor do reino, em favor das famílias. Sabe aquele negócio que você vê a noção, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Irmão, mete o pé se necessário for, aqui não mete a colher. Está acontecendo, você está vendo filhos se perdendo, filhos sendo abusados, mulher correndo risco de morrer, de acontecer um feminicídio, você não vai fazer nada? A Bíblia diz que o atalaia, se ele vê o perigo e ele se omitir na sua responsabilidade, o sangue era cobrado de quem? Desse cara. Estude sobre o atalaia na Bíblia. O homem de Deus, a mulher de Deus, que quando vê o perigo, se ele não fizer alguma coisa, ele, no Novo, isso eu falei do atalaia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, sabe o que isso é chamado? Pecado de... Cara, eu estava com o nome na mente, fui falar e esqueci. Falamos esses dias? Não. Prevaricação. O Novo Testamento fala de prevaricação. Se você se omitir na responsabilidade, é pecado de prevaricação. Se você vê o erro, se você vê o perigo, se você vê a maldade, se você vê o pecado e você não faz nada, você está prevaricando. É o que a Bíblia atribui ao nome. Pecado de prevaricação. A culpa de quem pecou, mas você viu e não fez nada. E a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmão, nós somos os responsáveis por essa nação e por esse reino espiritual? Sim. Por essa igreja? Sim. Pelas famílias dessa igreja? Sim. Pelos homens e mulheres, pelas crianças, pelos jovens, todos nós somos responsáveis, sim. Não, mas tem um pastor, mas ele é sozinho, não dá conta. Você é responsável por isso também. Essa família sacerdotal aqui, irmão, é maravilhoso o exemplo que eles nos têm dado. Foi dado aqui o exemplo do pastor Amor. 5 gerações, a tataravó, o bisavó, a avó, filhos e netos e bisnetos. Irmão, coisa linda. Sobre nós já estamos recebendo o legado sacerdotal dessa família. Mas é só uma família. Para cuidar de 300, 400 pessoas, não dá. Nós precisamos de quem? De você, cara. O reino conta com você. Pastor, mas eu estou vivendo as dificuldades. Irmão, consola enquanto é consolado, cara. Quero te mostrar isso na Bíblia e a gente já termina. Fica de pé, nós já vamos terminar. Ou para parecer que está acabando. Os nossos levitas, se puder, já se posiciona. Abre a sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1. Meu irmão, sobre tudo que você já viveu, sobre tudo aquilo que você venceu, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo aquilo que você já viveu e venceu são experiências que você leva na sua bagagem. Você sabia que você tem uma bagagem espiritual? E dentro dela você carrega algumas coisas. E olhando para a sua bagagem, a gente define até qual é o seu destino. Se você vê uma pessoa que está indo viajar, e você abre a mala dela e ela está com roupa de calor, ela está indo para onde? Para o Piauí, para o Nordeste. Você vai para a viagem missionária junto com o pastor Renato, em janeiro, você vai levar roupa de frio para o Piauí? Para ficar guardada, só se for, porque não tem frio naquele lugar. Não tem inverno naquele lugar. O inverno lá faz 35.
Agora, se você abrir a mala e ver que a pessoa está lá com roupinha de frio, está indo para onde? Ah, deve fazer uma viagem para Gramados. Deve estar indo para o sul. Deve estar indo lá para Catarina. Por quê? Porque a roupa fala do destino que a pessoa está indo. Se eu olhar na sua bagagem hoje, o que nós vamos encontrar? Pessoas que venceram algumas coisas, alguns pecados, algumas dificuldades, algumas tempestades. E é sobre isso que Deus está falando. Aquilo que você carrega na sua bagagem fala do destino profético que você vai exercer aqui, do seu ministério, das áreas que Deus vai te usar, das áreas que Deus vai usar para você para gerar cura. Você venceu o casamento, seu casamento quase foi a pique, é aí que Deus vai te usar. Se hoje o seu casamento está restaurado, tem um propósito, ajuda a restaurar outros. Se você venceu e sofreu abuso na sua infância, e você foi curado das marcas de um abuso, de um estupro, é isso que Deus quer fazer através de você. Que você seja um agente de cura na vida de outros que já passaram por isso. E não são poucos. Se você é alguém que foi criado num lar, com pais ausentes, com pais omissos, com pais abusadores, e você foi marcado por isso, é lá que Deus vai te usar. As suas feridas vai sair poder para curar. Já dizia o Rodolfo na sua música, que de minhas feridas saia poder para curar. As coisas que você venceu são ferramentas na sua bagagem para agir na vida de outras pessoas, irmão. Irmão, não importa o que você já venceu, o que você já sofreu, tudo isso faz parte de um propósito de Deus para a sua vida, meu irmão. Deus não tem dó nenhuma de passar a gente pelo fogo ou de ver a gente no fogo, porque Ele sabe que esse fogo está aperfeiçoando e aprimorando o nosso caráter, e lá na frente a gente vai poder ser um agente dele. Lá na frente a gente vai ser um instrumento dele. Amém? E aí eu te mostro isso, 2 Coríntios, capítulo 1, o verso 3, fala assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação. Pegou? Vou ler de novo. Que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Está na NVI? Deixa eu ler na NVI. Volta primeiro. Volta o verso 3 e 4. 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que passando por tribulações estão. Próximo versículo. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Verso 6. Se somos atribulados, irmão, isso é lindo, cara. Isso é lindo. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos atribulados, se passamos por dificuldades como igreja, é para a consolação e salvação de outros. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarmos os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Até aqui, depois você continua na nossa casa. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que aquilo que você venceu serve para consolo. Mas até a tribulação que você está vivendo, até a tribulação atual, sabe aquela treta que você enfrentou essa semana? Serve para consolo de outros. Porque enquanto você é consolado, você consola. Enquanto você está sendo atribulado, você usa isso aí para gerar cura nos outros. Quer ver quem já teve... Eu tenho certeza que muita gente aqui já passou pela experiência de às vezes estar vivendo um perrengue no casamento e de repente na firma, no trabalho, na vizinhança, ou alguém da igreja que senta para conversar e começa a expor para você também uma dificuldade no casamento, você começa dentro de você gerar ali palavras de cura, de motivação, de esperança, de consolo. Quem já viveu essa experiência? E aí dentro de você começa aquela crise, mas caramba, eu estou passando o maior perrengue aqui, Deus está me usando, a pessoa está chorando aqui sendo curada. Quem já teve essa experiência? Por quê? Porque o Espírito Santo, irmão, enquanto está te curando, está gerando cura em outros. O Espírito Santo, enquanto está trabalhando em você, através de você, ele está trabalhando também. O reino não para, o reino não vai esperar você ser curado plenamente. Imagine se nós, pastores, os profetas, os presbíteros da casa, fossem esperar que nós fôssemos curados plenamente para poder ministrar alguma coisa. Irmão, a igreja não estaria aberta ainda, nenhuma. Porque não existe nenhum pastor pleno, perfeito,
completo. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Nós estamos sendo tratados todos os dias. Ah, isso é hipocrisia? Não, isso é esperança. Porque a Bíblia diz que nós vamos ser isso quando nós atingirmos a estatura de varão perfeito, a imagem e semelhança de Cristo. E isso é quando? Até que isso aconteça. Aconteceu já? Não aconteceu. Enquanto não aconteceu, nós vamos trabalhando. Está entendendo? As suas marcas, as suas cicatrizes são poder na mão de Deus para curar. Grave isso no seu coração. O que você está gerando hoje nos seus filhos, o que você está gerando no seu casamento, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está suportando, aquilo que você está vencendo, é plano e propósito de Deus. Ah, pastor, mas eu não sabe o tamanho da dor que eu estou vivendo. Deus é que sabe. E se você não morreu ainda é porque ainda há esperança. Tem vida, tem propósito nisso tudo. Nós somos uma igreja, irmão, que vamos exportar cura para essa cidade. Em nome de Jesus. As suas dores vai gerar cura lá na cidade. Nós vamos ver Deus trazendo pessoas aqui para ser curadas. Sabe? Conversávamos essa semana aí sobre algumas igrejas que fazem aí um mover evangelístico, a parede preta, as luzes e tal, e está tudo bem, não tem problema. Só que essas igrejas só estão gerando salvação, só estão atraindo as pessoas para ir ver Cristo e ser salvo, mas quando elas precisam de cura, aí ela vem numa igreja apostólica, aí ela vem numa igreja profética. Porque lá, infelizmente, não é trazida a palavra do confronto, da cura, do conserto, do aperfeiçoamento, a palavra do arrependimento. E aqui você tem ela para trazer cura para a sua vida. E por que é pegado tão pesado na sua vida? Porque nós estamos ansiosos em ver você agindo no reino de Deus, trazendo frutos, gerando frutos que saltam para a vida eterna. A Bíblia diz o que em 1 Coríntios capítulo 13? Que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual resplandeceis como astros do mundo. Deus espera isso de nós, que sejamos filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual brilhemos como luzeiros no mundo, em outras versões. Você é o melhor de Deus nessa terra, meu irmão. Recebe isso, recebe isso. Você é o melhor de Deus para esse tempo de geração corrompida, de nação em pecado. Você é o melhor de Deus para trazer cura. A sua família é o melhor de Deus para essa terra. A sua família, os seus filhos vão ser a bomba que vão avançar e que vão saquear o inferno. Os seus filhos curados, os seus filhos gerados num ambiente sarado, vão chegar nas faculdades e vão ministrar o coração daqueles que estão perdidos, que estão vivendo no pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cure a sua casa, põe tua casa em ordem, alinhe o seu casamento, gere filhos para o Senhor. Deus está ansioso para ver a manifestação dos filhos deles, porque a Bíblia diz que a ardente expectação da criatura anseia a manifestação dos filhos de Deus. A geração geme a sua manifestação, a geração geme ansiando a sua manifestação de filhos. Coloca a mão no teu coração, feche seus olhos. Chegue perto da sua esposa, dos seus filhos. Se você estiver com a sua esposa, com seus filhos, chegue perto dele agora, pegue na mão dele, vem aqui, amor. Nós vamos orar como famílias do Senhor agora. Se chegue aí perto do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Se estivermos aí com filhos sozinhos, encosta numa família aí. Encosta numa família aí se você está sozinho. Porque eu quero declarar sobre a sua vida: você não está sozinho. Cadê o Fábio? O Fábio ouviu uma vez da boca do profeta Mike Shee, não nesse seminário, no penúltimo seminário. Ele falou que ele recebeu uma palavra e isso marcou minha vida, Fabião, aquela palavra. Fabião, nesse momento, o pastor Mike Shee fez lá aquele ato com as famílias, orando e tal, e o Fábio ficou sozinho. Mike Shee chegou no ouvido dele e falou: você tem família também. Você não está sozinho. Você tem família. E aí ele falou: mas qual? Olha para trás. Essa aqui é a tua família também. Ah, meu irmão, a igreja é uma família que gera cura para a sua orfandade. A igreja é uma família que gera cura na sua carência afetiva de pai e de mãe, na sua ausência de paternidade. Você não está sozinho nesse lugar. Você faz parte dessa família.
Você faz parte desse corpo, desse grupo. Você tem um lugar nesse lugar e é importante para nós. Amém? Somos uma igreja família. Somos um povo que ninguém larga a mão de ninguém. Que ninguém deixa o outro sozinho. Que se um tiver dificuldade, nós todos estaremos. Que se um estiver enfermo, nós todos também estamos. O pastor Amor aqui testemunhou que necessita a cura de um corpo, de um câncer. Todos nós agora temos a responsabilidade de orar por isso. Porque é alguém do corpo nosso. É alguém da nossa família. E se assim um dia for na sua vida, nós estaremos à sua disposição. Somos uma família. Amém? Mas enquanto família orgânica, pai, mãe, filhos, eu te desafio agora, sacerdote. Você, apóstolo, você, profeta. Você vai fazer a sua rodinha agora e você vai impor as mãos sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, e você vai orar. Você vai orar por eles agora, declarando que o reino de Deus é estabelecido na tua casa e que a tua família pertence ao Senhor. Se necessário for pedir perdão hoje, peça agora. Se essa semana você foi bruto, foi ignorante, foi abusivo, falou o que não devia, é momento agora de você pedir perdão. É momento agora de você se arrepender. Se você foi omisso, se você tem sido omisso, se você identificou padrões errados na sua vida, é nesse momento que agora você vai pedir perdão e estabelecer uma meta. Nós não vamos mais ser massificados por um padrão corrompido no mundo. O padrão para nós é o bíblico, é da palavra de Deus. E aí, enquanto o louvor estiver rolando aqui, vai estar alto o louvor. Você pode rasgar o coração aí que ninguém vai estar ouvindo não, mano. Não se preocupe se alguém vai estar ouvindo. Sabe por quê? Porque essa outra roda do lado também vai estar no mesmo processo. Vão estar orando uns pelos outros. Mas que comece por você, sacerdote. Você é o balizador. Você é o cara que atrai a presença de Deus para o lar. Você é o cara que representa Cristo naquela casa. Amém? Amém? Enquanto o louvor orar, ore. Não fique com vergonha. Não fique com vergonha. O Espírito Santo vai conduzir isso aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, Pai, no nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, dando término a essa palavra, mas declarando sobre cada família aqui, ó Deus, um tempo de maturidade, de cura e de conserto, ó Deus. Em nome de Jesus, que cada família aqui, ó Deus, que viveu esse período aqui de arrependimento, de quebrantamento, de conserto, que isso se estenda, ó Deus, e não pare somente nos cultos, ó Deus. Que seja vivenciado isso todos os dias nos seus lares, ó Deus. Que dentro dos nossos lares seja brilhado a luz do Senhor e da Tua palavra, de forma, ó Deus, que haja um conserto nos casamentos, na criação dos filhos, ó Pai. Que a nossa paternidade seja curada, sarada, que os nossos filhos sejam gerados num ambiente santificado e transformado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos abençoando essas famílias, ó Pai, liberando eles, ó Deus, para viver a Tua vontade, para serem luzeiros, ó Deus, nas suas casas, nas suas parentelas, nos seus trabalhos, nas suas vizinhanças. Pai, nós queremos ser, ó Deus, os instrumentos que vão gerar cura nessa nação e nessa cidade. Que o avivamento comece, ó Deus, nos nossos lares através de um tempo de arrependimento, de conserto, ó Pai. Um tempo, Deus, de edificação baseado na Tua palavra. Nós rejeitamos os padrões mundanos, nós rejeitamos os padrões corrompidos. Nós vivemos a cultura real do céu. Nós somos influenciados pela cultura do céu e não da terra. Nós somos, ó Deus, transformados por essa cultura do céu para gerar uma cultura real aqui na terra. Esse é o nosso legado como igreja, Pai. Que cada família aqui, ó Deus, receba isso do Senhor. Um tempo, ó Deus, de poder de transformação interno para curar os externos, ó Pai. Que as nossas dores, que as nossas tribulações gerem cura na vida de outros, ó Pai. E assim como somos consolados pelo Senhor, seremos consoladores através do Senhor. Através do Espírito Santo, curaremos corações feridos. Curaremos, ó Deus, o coração de órfãos, de viúvas, de necessitados. Pai, eis aqui a Tua igreja, eis aqui o Teu povo. Santifica-os na Tua palavra, santifica-os na verdade e faz através deles o que o Senhor tem feito em nós. Em nome de Jesus, Cristo em nós é a esperança da glória. E assim profetizamos sobre essa igreja, que nós viveremos a Tua vontade para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Aplauda forte o nome desse Deus.
aplauda forte o nome desse Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não perca essa oportunidade. Não perca nenhum detalhe do que foi ministrado aqui. Um tempo poderoso, uma palavra profética sobre a sua vida e a sua família. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a revelação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje, sempre, onde ela estiver reunida. Porque Teu, Senhor, nós declaramos que é o reino, o poder e a glória para sempre. De Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. Amém. Obrigado, pastor Lucas. Que você não volte para casa da mesma forma. Aproveite essa palavra, dê um abraço aí no pastor Lucas, agradecendo a Deus pela vida dele, pela pastora Anne. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Ó, tem gente escapando lá, dá um abraço em quem está indo embora, abraça teu irmão aí, abraça pelo menos umas 10 pessoas, deseja a ele uma ótima semana. Fala que Deus te dê uma ótima semana em nome de Jesus. Que Deus te prospere, te traga paz em nome de Jesus.